todos, eu sou o Guts Tanari e vocês estão em mais um Café com Aspas. Hoje eu estou com os organizadores e autores do livro Quadrinhos e Educação, volume 6. Então, hoje a gente está com a tela cheia, nós temos diversos convidados aqui. Eu vou ter que colar para poder falar todo mundo. Thiago Bodenese, Amaro Braga, Dani Marino, Marcelo Travassos, Áquila Braga, Roberto dos Santos e Eduarda de Andrade. A gente começa pelo começo, falando um pouco sobre a organização desse livro. Tá? Aquele bate-papo que a gente estava tendo antes, eu posso trazer algumas coisas para a nossa conversa, mas de qualquer maneira, vamos otimizar. Eu não sei quem vai começar, se vai ser o Thiago ou o Amaro, mas para explicar para a gente o que é esse livro, qual é a proposta, no que se trata, e para poder o nosso espectador nesse momento ter ideia do que a gente vai conversar durante essa tarde. Muito legal estar aqui com o Roberto, o Gustavo, o Áquila, o Marcelo, a Dani, a Eduardo e o Amaro. Então, aqui rapidamente, Quadrinhos e Educação, volume 6, é uma coleção que eu e o nosso colega Amaro Braga organizamos há quase uma década. Começamos em 2013, salvo engano, né, Amaro? 2013, né? Exatamente. A coleção foi indicada 2 vezes ao Troféu HQ Mix na categoria de melhor livro teórico. Já reuniu mais de 1000 páginas de autores, não só brasileiros, mas latino-americanos. Já teve artigo publicado da Victoria Saibeni, e agora vai ter artigo publicado do Herman. A Victoria é do Uruguai, o Hernan é da Argentina, e vai cumprindo esse papel de juntar o debate do quadrinho com as potencialidades educacionais nas mais variadas maneiras e formas. Esse projeto, especificamente, é o primeiro volume pela editora Quadriculando. Está lá na plataforma Catarse por mais 53 dias. Já estamos ali bem pertinho de bater a meta. O Catarse bota ali uma meta estabelecida, nós estamos em 90% da meta, mas a gente aí é feito a Dilma, a gente quer quebrar a meta, quer aí ultrapassar a meta, chegar aí ao triplo da meta para poder popularizar a pesquisa. Nosso livro tem conselho editorial, né, composto por doutores, é publicado por 2 editoras, a Quadriculando, que é uma editora mais jovem, e a Anita Garibaldi, que é uma editora com mais de 20 anos de experiência de publicação de livros acadêmicos sobre política, sobre feminismo, sobre ciência política, contra racismo, né, sobre economia, e essas 2 editoras juntas decidiram topar esse desafio. Conclui dizendo que o livro tem 10 artigos de 16 autores. E a ideia do Amaro e minha, a gente estourando a meta, fazer uma edição no formato ônibus, ali de 1000 páginas, digital, no formato e-book, em que a gente reúna todos os livros anteriores, revisados, ali devidamente adequados ao novo formato. Então, acho que é um pouco isso. Quem quiser conhecer, é só acessar o catarse.me/HQ Educa. Já está na descrição aqui, você que estiver navegando pelo YouTube, clica na descrição e já pega o link lá direto que eu já coloco para vocês. Você estava falando, então, o Thiago estava falando sobre esse volume ônibus. Amaro, passando a palavra para você. E vocês estavam falando que um dos receios e tudo mais é o fato de ser um volume 6, se isso poderia afastar um pouco os interessados. Então, fala um pouco para a gente sobre o que é essa iniciativa ônibus, que é até uma palavra recente, eu acho que no universo das edições. Eu não me lembro de ônibus quando eu era criança, pelo menos. Não? Não, pelo menos não que eu me recorde. Inclusive, no universo das histórias em quadrinhos, ele já foi bastante utilizado, né, para se referir a esse coletivo, a reunião, ao conjunto, né, aberto para todos. Lançaram, acho que um Quarteto Fantástico, ônibus, Conan, ônibus, tá vindo. Mas conta um pouco pra gente qual é a expectativa, qual é a ideia desse projeto ônibus do Quadrinhos e Educação. Tá. Antes disso, vale a pena a gente retomar que esse projeto de coletânea, né, Quadrinhos e Educação, ele também tem uma perspectiva um pouco diferente, que é de possibilitar tanto para as pesquisadoras quanto para os pesquisadores um espaço para relatos de experiência do uso de histórias em quadrinhos em sala de aula.
materiais específicos mesmo. E muitas vezes esses relatos de experiência eles não encontram espaço de publicação em revistas acadêmicas. O formato de artigo, às vezes, ele é meio castrador nesse processo, né? E a gente, desde o primeiro volume, que a gente privilegia justamente isso. Primeiro, esse levantamento quase que amplo de autores e autoras, isso é importante destacar. Eu acho que nenhum dos nossos volumes teve, por exemplo, só homens trabalhando, né? Mas a gente sempre se preocupou também em valorizar nossas pesquisadoras que atuam na área de educação com a interface com quadrinhos, e também valorizar isso, a ideia de trazer essa experiência prática, essa dimensão empírica, no qual essas pessoas, por exemplo, se preocuparam em relatar como utilizaram a história em quadrinhos dentro dos seus processos educacionais. Justamente para poder motivar não só outras pessoas a fazerem ações semelhantes, mas também possibilitar que pesquisadores e pesquisadoras possam avaliar criticamente esses processos, inclusive mensurando, por exemplo, a eficácia, né? Para a gente entender por que as histórias em quadrinhos elas têm um potencial pedagógico, educacional, de auxiliar o processo de aprendizagem muito significativo. E depois desses, né, a gente começa isso em 2013, e querendo quer não, é um projeto meio que demanda muito investimento de tempo nosso para poder fazer isso, inclusive levar as editoras que a gente trabalhou foram editoras universitárias, né? A Faculdade dos Guararapes foi nossa apoiadora dos primeiros projetos, e muitas vezes demandava o trabalho do meio do Tiago de levar essas edições para os congressos, os eventos. E a ideia agora de fazer essa edição ônibus, né, de juntar tudo, todas as edições e de facilitar o acesso, é justamente permitir que essa experiência toda nesses últimos 10 anos aí, quase 10 anos, possa ser compartilhada, né? A gente tem várias ideias boas ali, que muitas vezes, devido a essa, foram feitas poucas impressões, né? Só o pessoal mesmo que estava nos eventos, nos congressos, que adquiria os volumes, alguns eventos bem específicos, e aí com essa edição agora, digital, a gente pensa que vai atingir um público maior, né? Principalmente de professores e professoras que possam vir utilizar essas histórias em quadrinhos. Então a ideia realmente é popularizar o acesso a essas experiências que tantas pessoas se dedicaram nesses últimos anos a estar mostrando como os quadrinhos podem ser utilizados na sala de aula na prática, muitas vezes. É excelente também porque o que acontece? Quando está circunscrito apenas ao circuito de pesquisa de quadrinhos ou de fãs de quadrinhos, a gente, na verdade, está só distribuindo para nós mesmos. Esse tipo de iniciativa faz com que professores que muitas vezes não são consumidores e não são pesquisadores do meio também possam verificar o quanto o quadrinho é importante, o quanto ele é útil e o quanto ele é um facilitador da educação. E é interessante que livros acadêmicos sobre quadrinhos existem vários, né? E aí eu acho que eu posso estar aqui me equivocando, mas eu não me recordo de ter uma série de livros teóricos sobre quadrinhos e educação que seja tão longeva, chegando assim no 6º volume. Não que eu me recorde, pelo menos, certo? Você teve, assim, quando a gente pensa em publicações sobre quadrinhos, de pesquisa sobre quadrinhos, você tem algumas ações paralelas. Teve uma coleção, acho que na década de 70, de literatura e quadrinhos, que tem aí uns 6 ou 7 volumes pequenininhos. Mas são experiências programadas dentro de uma editora grande, uma editora mainstream, né? Numa outra lógica, menores, né? E com autores bem específicos, sabe? Eles pegavam um cartunista, um chargista, alguém que produzia tira para o jornal e juntava com alguém que estava lá estudando algum literato e fazia uma comparação entre essas duas coisas. E você tem os pioneiros que estavam lá estudando quadrinhos e educação que lançaram suas coletâneas. A Sony lançou quadrinhos de leitura crítica. Você tem o trabalho da Zilda, de histórias em quadrinhos, que também estava ali entre pedagogia, psicologia da educação. Né? Você inclusive, tem vários trabalhos
Os trabalhos do Valdomiro e do Paulo Ramos, que também passaram por isso, né? Inclusive, nós temos 2 café com aspas sobre quadrinhos e educação, um no Fundamental 1, um no Fundamental 2. Perdão, não, é um no Fundamental 2, um no ensino médio. Posso colocar aquele izinho aqui na hora da edição para vocês terem acesso só clicando. Você falou também de literatura, a gente também tem um café com aspas sobre quadrinho e literatura. Tanto sobre adaptações. Fala, nenhum desses livros que o Amaro colocou tem esse caráter de coletânea longeva, né? Sim, exatamente isso que eu estava pensando. Essa coleção que o Amaro falou é uma coleção da Melhoramentos, que juntava trecho de literatura com chargistas. Aí tinha um que era Laerte com Machado de Assis, outro que era o Lor com outro. Eu tenho até alguns livros dessa coleção. Não é propriamente uma coleção, inclusive, sobre as obras, né? Ele só juntava ali duas vertentes. Uma vertente do ponto de vista da arte, né? A arte quanto quadrinhos e a arte quanto literatura. Desse formato nosso, reunindo autores, né? Seriada, é a primeira, que se junta a essas outras obras maravilhosas, como essa que a Dani fez recentemente com a Lalunha, como essa que o Diego fez com a Lalunha agora, as da Sônia e dos outros autores, do Valdomiro, do Paulo, do Mudu, que são referências para nós na pesquisa de quadrinhos. Mas a ideia de ter uma coleção é muito bacana, porque ajuda a gente a incluir, a ver que tem um monte de gente pensando nesse tema, articulado com o debate da educação na escola, na sala de aula e para além dela. Eu estou vendo aqui no link do Catarse de vocês, o qual o espectador acessará com certeza. Também tem várias opções aqui de combos com outras obras acadêmicas. O livro da Lalunha, que a gente também tem um comentário aqui que também vai ser colocado aqui em cima. Você tem outros livros da Quadriculando, outras revistas em quadrinho que a Quadriculando tem lançado. Fala um pouco dessas opções de compra, onde a pessoa pode fechar um pacote dessa forma. Veja, lá, todo projeto nosso recentemente a gente faz assim: a pessoa pode ir lá, pode comprar o livro, tanto pode comprar o livro físico, como pode comprar só o PDF do livro, e a gente pega o catálogo da Quadriculando e bota sempre o que está ali publicado à disposição. Então a pessoa pode comprar todos os livros que a gente já publicou, pode comprar o Quadrinhos Educação Volume 6, com o Viúvo, Jantar com Amigos, Condorito, Ayar, né? Pintamonos, e aí isso varia ali de R$50 até 200 e pouco. A gente até recebeu aqui a boneca do Viúvo, o nosso livro mais gordo, né? Até o Quadrinhos Educação Volume 6, que será o mais gordinho. Deve chegar aí às 200 páginas. Eu ia perguntar exatamente isso, sobre o projeto gráfico. Se você tem algum detalhe, 200 e poucas páginas que é o previsto? O projeto gráfico é o Amaro aí que comanda. Ih, Amaro, é com você então. Mas é segredo ainda. É surpresa também para os apoiadores e apoiadoras, né? Vão receber em casa algo que a gente está trabalhando aí até o fim do ano para entregar um material bem diferente. Inclusive, aproveitar, fazer como se fosse um reboot, né? Essa edição, tanto a edição do volume 6 como a edição do ônibus, vai ser um reboot em relação ao projeto gráfico e para reforçar e dar esse reforço aí na continuidade da coletânea. Então, aguardem. Excelente. Excelente. E agora, você disse que fecha quando? Por favor, repita. E até quando que fecha? Até quando e qual é a entrega prevista? Então, nós vamos ali por mais 50 dias, mais ou menos, e ele vai ser entregue em março do ano que vem. Porque aí tem todo esse trabalho maravilhoso que o Amaro está fazendo de editoração, tratamento, etc, 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 para garantir que a obra fique bonita, bacana, com certeza, né, organizada, como sempre foi feito. E assim, o mérito disso é do Amaro em todas as edições anteriores também. Ele é que cuida aí dessa parte da editoração e tal, entendeu? Nós aí vamos ter um livro, como disse o Amaro, a quantidade da surpresa, mas depende também muito dos apoiadores. Então, gente, ajuda a subir o projeto. Quanto mais a gente for subindo o projeto, tem as metas estendidas. Perfeito. Você ter fitilho no livro, marcador de página, isso, aquilo, outro, isso a gente só consegue com dinheiro. Precisa ter mais arrecadação. Então você,
não só precisa comprar, como também pode passar para outros colegas, professores, prefeituras por todo o nosso Brasil aí, que com certeza vão poder aproveitar um livro maravilhoso como esse para poder incentivar os seus professores a produzirem cada vez mais e melhor. Agora vamos conversar um pouco com as estrelas do show, que são os autores, que tenho certeza, os autores dos artigos que vão compor. Tenho certeza que o trabalho gráfico é muito importante e que vai ficar muito bonito. A propósito, Amaro, a sua capa do Cajueiro ficou linda. E então vamos conversar um pouco com os colegas que estão aqui participando. A lista não está em ordem alfabética, está em ordem aleatória, eu fui anotando, então não me julguem. Vou começar pela Dani, porque ela está na minha lista aqui logo abaixo do Thiago e do Amaro. A Dani Marino, que já participou de outros programas aqui conosco, escreve A Prática da Alteridade do Discurso a partir dos quadrinhos. Dani, eu vou te pedir para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória e comentar um pouco sobre o artigo, quais foram os seus objetivos, falar um pouco sobre o que vai vir para o leitor nesse livro que ele com certeza vai comprar. Olá, todo mundo. Eu levei até um susto assim, ser a primeira. Bom, a minha trajetória assim, estudando quadrinhos começou em 2012, quando eu publiquei meu primeiro artigo, sem ter a menor noção do que era uma produção acadêmica, né, de maneira geral, não tive uma educação, um repertório voltado para pesquisa acadêmica, mas graças a ter feito esse artigo, eu conheci os eventos, né, foi no meu primeiro evento de quadrinhos, né, as jornadas acadêmicas, né, de histórias e quadrinhos, e comecei a conhecer pessoas do meio, né, entre elas o Gás Andraus, que me apresentou, então, a Aspas, né, a iniciativa Aspas, e eu me senti, assim, extremamente acolhida, então, assim, a Aspas tem um papel, assim, muito fundamental na minha trajetória, porque muitas das coisas que eu escolhi pesquisar, ou mesmo do próprio repertório acadêmico que eu tenho hoje, se deve às publicações dos meus colegas, né, tanto na própria coleção do Quadrinhos e Educação, que eu tenho, acho que quase todos, e outras publicações da Aspas, que são referência, né, para mim, que daí eu fui aprendendo como que se faz o artigo, né, ouvindo o Amaro sempre me dando vários toques, assim, do que era bom, assim, né, me atentar e tudo mais. Então, eu estou pesquisando desde essa época, mas foi só em 2015 que eu comecei a me interessar por questões de gênero. E daí eu vim publicando artigos majoritariamente assim, nesse sentido, né? Assim, procuro sempre tratar nesse sentido. E agora eu entrei no doutorado, né? E a minha pesquisa assim, no doutorado nem começou ainda, nem comecei a escrever a tese, mas ela está ligada a gênero, e uma das disciplinas que eu curso no doutorado é justamente de alteridade do discurso, ela é voltada para a educação, né? E daí, quando a gente fala em alteridade de discurso, por mais que alguns termos possam estar meio que em voga e tudo mais, no meu artigo eu vou assim, apresentar o quê, né? Qual era a minha ideia assim, do artigo? Primeiro propor, né, apresentar o que é essa ideia de alteridade de discurso, por que ela é importante, né? Depois propor assim, percursos metodológicos pelos quais a gente pode promover essa alteridade em sala de aula, porque a ideia que a gente tem, assim, mais superficial, ou quem é leigo, quem não está acostumado a trabalhar essas questões de sala de aula, é que a alteridade do discurso, ela simplesmente se limita a alguém falar, o outro ouvir, e é isso, né? E, na verdade, não, ela é uma metodologia, né? Tem um tipo de escuta que você vai trabalhar, um tipo de discurso que você vai trabalhar, um objetivo que você quer atingir quando você usa a alteridade de discurso, né? Então, basicamente, o que eu estou falando é sobre por que é importante, né, você ter essa prática, não só na sala de aula, mas principalmente na sala de aula. Vou falar sobre que tipo de metodologia a gente pode usar, né,
para atingir esses objetivos, e daí eu não proponho uma conclusão, porque eu não tinha uma hipótese, né, nesse artigo. Eu estou apresentando apenas algumas coisas que eu tenho aprendido com a disciplina e com os estudos aí para minha tese. E daí eu vou propor, então, algumas publicações, tanto híbridas, né, que trazem quadrinhos e textos, como publicações especificamente em quadrinhos para serem usadas em sala de aula, para ajudarem a promover, né, assim, essa alteridade, né? Então, são publicações basicamente focadas em questões de gênero, né, LGBTQIA+, ou que tratam a diversidade, né, de discursos dentro das suas produções, das suas narrativas, né? Então, acho que é basicamente isso. Excelente. Eu vou mudar as regras do jogo, então a Dani não tem culpa disso. Mas eu decidi aproveitar agora, durante o discurso dela, mostrar também um pouco da capilaridade, de como o livro tem autores em diversos pontos e diversos lugares diferentes. E aí a Dani tá em Santos, certo? Eu não estou incorreto, não, né? Então eu vou pedir para vocês também, quando se apresentarem, falarem de onde vocês falam, porque eu tinha que ter pedido isso antes e não atentei. Então vamos para Marcelo Travassos, que está em Metrópolis, com certeza, e vai falar sobre o seu artigo Interpretando Superman. Pode começar. Oi, pessoal, eu sou Marcelo Travassos, falo de Recife. Eu terminei em 2019 o meu mestrado em Ciência da Linguagem e ele foi sobre Superman. Então, nesse trabalho, a proposta é fazer uma análise crítica do discurso desse personagem de ficção, utilizando também a linguística, análise crítica do discurso. O meu teórico principal é Norman Fairclough. E como esse trabalho eu analisei várias histórias, até hoje ele ainda está rendendo. Uma dessas histórias eu transformei num artigo e enviei para esse livro, né, para ser avaliado, e felizmente deu certo. Aí esse artigo é Interpretando Superman. É uma forma diferente de analisar a história desse personagem. Porque, como é que se diz? Ele foi criado em 1930, no final da década de 1930, e durante a década de 40 foi publicada essa história onde Superman enfrenta tropas nazistas, sendo que ele foi criado por 2 adolescentes judeus. Então, nessa história de Superman, na composição dele, tem a crença do judeu também, do Salvador, que vai resgatar as pessoas e tal. E na década de 40 ele está contra as tropas nazistas, representando os Estados Unidos. Então, nesse meio de campo aí, você vê a questão ideológica, vê a questão discursiva, a questão de semiótica também, das imagens. E nesse artigo que eu mandei para o livro, tem até Rousseau no meio. Aí você vai vendo a questão da composição do personagem, né? O que ele faz e tal. Resumidamente falando assim, Superman é uma ficção, mas o discurso dele é real. Então você tem que saber em que momento o discurso de Superman pode ser analisado e associado ao contexto, né? A relação entre texto e contexto que existe. É por aí, mais ou menos. E se nós estivemos agora num artigo de nome curto, né, Interpretando Superman, agora vamos para um artigo com um nome mais robusto, falando com Áquila Braga, que tem o artigo, vou pegar o material educativo Aprendendo a Fazer Quadrinhos com a Turma do Áquila, da produção do Meta Quadrinho à sua apresentação. Áquila, fala um pouco pra gente, não esquecendo de dizer de onde você fala. Olá, pessoal. Meu nome é Áquila Braga, eu falo aqui de Petrolina, Pernambuco. Embora eu tenha vivência também na Bahia, na verdade eu sou baiano, né? Mas tive a maior parte da minha vivência justamente em Pernambuco. Hoje já nem sei mais se sou mais pernambucano ou mais baiano. Não é brasileiro, é brasileiro. É brasileiro. Aqui, outro dia a gente estava rindo, tem um vídeo do Porta dos Fundos maravilhoso, do sudestino, de como, eu falo aqui do Rio de Janeiro, como a gente do Sudeste
cria uma redução do Nordeste a uma coisa só, quando existem tantas discrepâncias, né? É um tema que, assim, foi bastante autocrítico para mim no momento que eu vi. Desculpa ter te interrompido. Prossiga, Aquila. Não, tudo bem. Eu comecei, né, a minha experiência com desenhos e quadrinhos ainda muito cedo. Desde criança eu já sentia, né, que eu estava vocacionado a trabalhar com esse tipo de linguagem. Até hoje, inclusive, eu tenho a primeira história em quadrinho que eu fiz. Olha, Ainda aqui tá, é uma coisa tão pessoal para mim que eu coloco ele até dentro de envelopes, né, para não perder, né? É tipo uma lembrança, né? pode estar num museu ainda um dia. Quem sabe? Mas continuando, eu já havia realmente despertado, principalmente por questão de que eu consumia muito história em quadrinhos, principalmente na minha adolescência, e isso foi cada vez mais se enraizando dentro de mim, né? O desejo de trabalhar com isso, né? Me voltar justamente para isso. E foi praticamente quando eu entrei na Univasf, né, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que eu praticamente me encontrei, né, fazendo aquilo que eu realmente nasci para fazer, né, desenhar, fazer quadrinhos. E o meu trabalho de TCC foi justamente algo, como era um curso de licenciatura, foi algo que eu quis mesclar a questão do desenho, a questão principalmente do desenho quanto quadrinho, com a questão de educação, né, já que eu estava me formando como professor de artes, então nada mais justo do que tentar fazer essa mescla, né, de educação com o quadrinho, que era uma coisa que eu gostava tanto, né, que eu praticamente estava enraizado dentro de mim. E foi dentro disso, né, que surgiu o conceito de por que não fazer algo que seja um quadrinho, uma história em quadrinho, que ensina crianças a fazerem histórias em quadrinhos, né? Um quadrinho metalinguístico. E foi assim que surgiu, eu estou até com ele aqui, né? O trabalho, né? O Aprendendo a Fazer Quadrinhos com a Turma do Aquila, que é um quadrinho, né? Justamente em preto e branco, quadrinho produzido de forma independente, justamente com essa questão, porque nós estávamos querendo, eu e a professora também, Inês, né? Professora Inês Regina Barbosa de Argolo, infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas estou aqui também representando um pouco dela. Nós tivemos justamente essa questão, tipo, preencher essa lacuna que nós estamos tendo hoje em dia, que é a questão de você fazer um material educativo voltado para um público infanto-juvenil, frisando justamente essa questão de criação de histórias em quadrinhos. Porque nós sabemos que no nosso Brasil, por mais que nós tenhamos muita produção de história em quadrinhos, eu acho que nunca houve um período tão abundante e tão crescente para a produção de quadrinhos como nós temos hoje. Nós realmente temos muita produção, nós temos muitos autores, muita gente empenhada em fazer esse tipo de produto, esse tipo de produção. Porém, a verdade seja dita, né, nós ainda temos um mercado muito precário aqui no Brasil, né? E visando justamente isso é que nós temos até essa iniciativa de que nós havíamos criado esse trabalho, esse produto para ser levado para as escolas, né, a fim de serem distribuídos para as crianças. A linguagem é extremamente simples, é completamente assim voltada mesmo para o público infanto-juvenil, e nós mostramos um pouco assim o quesito de o que é um quadrinho, né, a questão da própria história dos quadrinhos, né, como foi toda a trajetória, como foi a origem disso, como foi todo esse período, principalmente durante a, a, a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra também, onde houve assim uma crescente e ao mesmo tempo, logo em seguida, houve uma verdadeira caça às bruxas dos quadrinhos, que foi algo assim bastante pesado. E depois, como aos poucos os quadrinhos eles foram conquistando todo esse espaço até chegar no que nós temos hoje, né? Que é quem é da década assim, de 30, acho que nunca imaginou que hoje nós estaríamos trabalhando dentro de sala de aulas com histórias em quadrinhos.
Isso, inclusive, até mesmo considerando que quadrinho seria considerado uma arte, né? Hoje ele é considerado a nona arte, atrás apenas, né, das 7 artes anteriores e fotografia, que já é considerado a oitava. E a partir disso nós fomos desenvolvendo, viemos a ver também a questão de outros estudiosos da área dos quadrinhos que já haviam trabalhado essa questão bem antes de nós, inclusive o grande mestre Will Eisner, né, com seus trabalhos, também Scott McCloud também trabalha bastante assim a questão de ensinamento, né, de como fazer uma história em quadrinhos, como realmente fazer todo esse preparo. E nós fizemos meio que uma condensação de tudo isso, a fim de trazer isso para o público infanto-juvenil, com uma linguagem muito mais simples, não tão rebuscada, né? Algo que pudesse ser de fácil compreensão. Né? Vamos para Roberto dos Santos, com Janelas Didáticas na Quarta Parede, o eco do social e do tempo nas HQs brasileiras e a sala de aula. Certo, Roberto? Exatamente. Então eu começo falando um pouco da minha trajetória. Isso, a ideia é falar um pouco da sua trajetória e depois falar sobre o que se trata o artigo. Perfeito. Eu sou professor do Instituto Federal de Brasília, estou aqui há 10 anos, mas eu sou cearense. E eu acho que poderia começar falando que, assim, desde os 4 anos que me interessei por desenhar, e era praticamente um vício, desenhava todo dia, e a leitura de história em quadrinhos fez parte da minha alfabetização, que eu tive um pouco de dificuldade, mas as histórias em quadrinhos estavam lá. E eu comecei a criar personagens aos 7 anos, criava super-heróis, e até hoje eu sou colecionador. Evidentemente que não tem como a gente que gosta de quadrinhos, né, mas que também, na medida que traça um olhar acadêmico, entender que eu faço uma certa defesa no artigo, mas porque eu acho que tem um certo preconceito, mas é porque o negócio foi criado para crianças, né, de 10 a 11, 12 anos, de fato, e a gente curte por ter ligação com a nossa trajetória, com a nossa memória afetiva, e acho que no meu caso, por ser um desenhista que não seguiu profissionalmente esse caminho. Mas a verdade é que, mesmo assim, e eu estou falando dos quadrinhos de super-herói, porque aí, se a gente ampliar para o conjunto dos quadrinhos, aí o que eu falei, na verdade, não se justifica. Não se justifica. E aí, nesse artigo, eu procurei exatamente nesse patinho feio dos quadrinhos, que tem coisas maravilhosas para todas as idades, para todos os públicos, tratando de questões profundas, né? Como Maus, como até alguns que se aproximam ali do universo super-heroístico, como Sandman, como Watchmen, mas pegar o patinho feio dos quadrinhos, que é o quadrinho de super-herói, mostrar que nós tivemos, de muito tempo, produção nacional nesse segmento, e que este segmento, mesmo sendo, digamos, aquele mais, de fato, para o divertimento, para o entretenimento, mas serve para, no caso dessa proposta, pensar várias aplicações pedagógicas, no caso das HQBs, das histórias em quadrinhos brasileiras, foi o meu recorte, pegando aí de super-heróis nacionais, em humanas. Eu recortei para humanas, mas acabo em uma hora assinalando a possibilidade também para outras áreas. E fiquei mais no campo da sociologia e da história. Então, não foi baseado numa prática minha ou de uma prática observada, mas já de algo que muito tempo venho fazendo, de algumas executei, tentar elaborar o uso de meios de divertimento em práticas pedagógicas. E aí, nesse caso, eu parti de pesquisa bibliográfica, né, na literatura especializada, mas também busca eletrônica, e elenquei as seguintes possibilidades. Primeira, retratar fatos históricos
e servir de base para a didática, para análise. E aí, no caso, eu cito a HQ Chibata, do João Cândido, HQ Chibata, João Cândido e a Revolta que Abalou o Brasil, que aborda a Revolta da Chibata, que aconteceu entre 22 e 27 de novembro de 1910, né? Ali em embarcações da Baía da Guanabara, que é do Olinto Gadelha e Emetério, mas que também se baseia em parte na peça de teatro João Cândido do Brasil, a Revolta da Chibata, de César Vieira. E também pensei na seguinte outra aplicação: quadrinhos como forma de retratar contextos e processos sócio-históricos. No caso, aí articulando a sociologia e história, eu peguei como exemplo o quadrinho A Lenda Chamada Guepardo, que é um personagem de 88, do Roberto Guedes, um herói brasileiro situado nos anos de chumbo. E aí aparece até na própria capa da HQ, todo um retrato cultural da época, de vinil, de filme, de quadrinho, né? Aparece ali na capa o filme Grease, Contos da Cripta, a franquia Star Wars e Greve do ABC, com o Lula discursando. Então, assim, muito bom para tratar de questões, por exemplo, como democracia, violência, a violação de direitos humanos e a violência social e política, né? Pensar no boicote, AI-5, né? Porque aborda exilados, desaparecidos, Esquadrão da Morte, está tudo lá no quadrinho. Outra aplicação também, que foi trabalhado no artigo, é utilizar HQ para realizar atividade, né? Uma oficina, um projeto, uma culminância. Então, nesse caso aí, dá para integrar com artes, né? Eu falei que podia ir um pouco além das ciências humanas. Tem até uma abordagem pensada no campo da educação, que é a abordagem triangular, exatamente elaborada para o ensino de artes, em que você pode usar linguagens artísticas, esse tipo de recurso, para trabalhar em sala de aula. E aí você pode trabalhar, por exemplo, o estilo mangá, para aí poder você tratar, por exemplo, da diversidade cultural, né? Um tipo de quadrinho para fugir do nacional, modelo americano e tal, que é muito popular no Brasil, até a maior marca de quadrinho nacional, Maurício de Souza, Turma da Mônica, pegou um pouco dessa linguagem, né? Outra abordagem também, já perto de finalizar, seria ler quadrinhos para interpretar o contexto de sua produção e os reflexos daquele momento nela. Aí a gente pode trabalhar para mostrar neles a reverberação das mudanças na sociedade, né? As histórias em quadrinhos são um prato cheio para discutir temas como indústria cultural, né? O próprio quadrinho que eu já mencionei, o Guepardo, traz isso muito bem. E aí, no caso, eu trago outro exemplo, que é o Nova Geração, publicado pela Vidente em 93, que tem uma história que faz claras referências ao filme Metrópolis, do Fritz Lang, né? E também eu cito uma revista do Capitão Rapadura, que é da minha terrinha, do Ceará, que traz uma história com a versão mais séria do personagem, que é o Rapaman, que é uma versão meio Shazam, meu Capitão Marvel, em que só muda assim o cast, né? Pegando figuras como Antônio Conselheiro, a Indiracema, Lampião, que seriam os ícones que dão os poderes especiais para esse herói cearense, né? O Rapaman. E aí, por fim, a possibilidade de explorar geograficamente as regiões do país. Por exemplo, pensarmos no clássico O Judoca, dos anos 70, que até virou um filme, na época publicado pela editora Brasil América. Ali você tem retratado diferentes regiões do país nas aventuras desse herói, como Rio de Janeiro, Triângulo Mineiro, Salvador e um trecho da Transamazônica. Então, são essas alternativas de aplicações em sala de aula, que apresento no artigo, sempre apresentando material nacional, nesse recorte, de principalmente super-heróis, claro, o Chibata, da Revolta da Chibata, foge um pouco, né? Mas que são
materiais que, além de encontrarmos em sebo, são alguns bem difíceis, na verdade, mas já tem disponível alguns em sites, podem ser baixados, e algumas bibliotecas chegam a dispor desse tipo de acervo, né? Então, ele não é um artigo que busca versar teoricamente sobre essa produção. Ele fica mais atinado mesmo na questão de mostrar as possibilidades de aplicação desse tipo de linguagem e recurso em sala de aula. É basicamente isso. Muito obrigado, Roberto. E agora, não menos importante, é que quando eu estava anotando, ficou por último, eu peço desculpas, Eduarda de Andrade, com o artigo Histórias em Quadrinhos na Educação Infantil. Possibilidades pedagógicas para o ensino da língua materna. Sinta-se à vontade. Isso. Olá, boa noite. Bem, eu falo aqui de Recife, Pernambuco, né? O nosso artigo, né? Ele foi construído juntamente com Sirlene Souza. Ela é doutora em educação e professora da Universidade de Pernambuco, atua também na área de educação, e juntamente também com Bruno Alves, que ele é mestre em comunicação e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Construímos, né, esse artigo baseado também em experiências nossas dentro da área de histórias em quadrinhos, especificamente falando da minha trajetória. Foi na graduação, sou pedagoga de formação pela UFPE e também sou professora atualmente dos anos iniciais. E nesse artigo a gente tem como objetivo trazer as contribuições das histórias em quadrinhos para a formação leitora das crianças, né, dentro da educação infantil. Hoje a gente também tem uma discussão muito grande, né, como bem colocado aqui por todos, em relação da utilização das histórias em quadrinhos por diversas faixas etárias, né, tanto no contexto da educação infantil, né, na construção do letramento das crianças. Quando escrevemos esse artigo, a gente pensou muito, né, e até críticas surgiram se a gente estava querendo acelerar o processo, né, de leitura e de escrita dentro da educação infantil, e não se trata disso. Muito pelo contrário. Nas minhas vivências, né, foi um tema que busquei para o meu TCC, e nas salas que eu estagiei, eu encontrava as histórias em quadrinhos dentro das salas de aula, de crianças muito pequenas, né, 4 anos, e fiquei pensando quais seriam as contribuições das histórias em quadrinhos nesse contexto. Nessas nossas pesquisas, né, foi uma pesquisa bibliográfica, então nós estudamos autores e, inclusive, também no nosso artigo, a gente registra lá que foi algo que sentimos falta de ter mais pesquisas que envolvam produções de histórias em quadrinhos dentro do contexto da educação infantil. E aí a gente fica, né, nessa busca, né, sem parar de pensar essas possibilidades. Mas eu percebi ao longo da pesquisa, e o que nós trazemos é que as histórias em quadrinhos muito podem contribuir para crianças muito pequenas, sim, porque estão dentro do contexto, as imagens, né, os balões de fala. Nós temos algo, até o próprio tamanho, né, dos gibis, por exemplo, estão muito próximos, né, às crianças. Então, eu percebia crianças, né, no momento de parque, né, de intervalo, com o gibi debaixo do braço. Inquietou e nós fomos buscar essas possibilidades e o que de fato, né, poderia contribuir. E ao longo da pesquisa, do nosso artigo, né, nós trazemos essas contribuições na perspectiva do letramento, uma vez que desde muito cedo as crianças vivem o mundo letrado, né, através de placas, né, nos percursos que fazem da sua casa até a chegada à escola. E isso muito pode contribuir, sim, né, as histórias em quadrinhos. A gente tem também a questão das variações linguísticas, que trazemos na nossa pesquisa, né, que a gente traz Chico Bento, né, com essa linguagem. Isso a gente pode problematizar também em roda, em salas de aula. Para crianças muito pequenas, sim, é algo que eu bato muito forte e defendo, que as crianças muito pequenas podem contribuir, elas colocam que gostam de histórias em quadrinho, não só as leituras de imagens, nesse processo de construção, nessas tentativas de construir,
possibilidades nesse mundo letrado que desde muito cedo as crianças muito pequenas estão inseridas. Então, é isso um pouco que fala o nosso artigo. Estamos muito felizes com esse volume 6 do Quadrinhos e Educação, né, pela editora Quadriculando, e tenho certeza que já está sendo, inclusive, um sucesso. Obrigada, é isso. Eduarda, eu acho muito importante esse tipo de trabalho, porque você valoriza a leitura desde o primeiro momento, né? É realmente fundamental. Mas aqui eu tinha dado uma primeira passada no Catarse, eu não tinha reparado que o Thiago também assina um artigo, né? Amaro, você está escrevendo também ou só está organizando? Só como se fosse pouca coisa. Não, eu sei que não é, tá? É só coisas do linguajar. Vai ter um artigo meu também, mas ele ainda está sendo finalizado ainda. Também é do ramo da surpresa. Tem segredo. Eu gosto disso. Os apoiadores vão receber material extra. Assim que é bom. Mas o do Thiago, aqui escrito em parceria, não está como surpresa. Sobre uma HQ muito interessante que foi lançada também pela Quadriculando, Prócer Zombie e um novo olhar na história da nação uruguaia. Fala um pouco pra gente também, Thiago. Na verdade não foi lançada ainda, tem até uma historinha sobre ela. No último congresso da AMPU, eu apresentei um trabalho acadêmico tratando um pouco dessa HQ, e aí quando acabou o grupo do congresso, por curiosidade, os autores do Uruguai me mandaram um WhatsApp confirmando a assinatura dos direitos autorais para Quadriculando. Prócer Zumbi é um quadrinho uruguaio, publicado pelo Silva Bros, em formato digital e físico, e ele consegue dar um olhar sobre a história do Uruguai bastante peculiar. De maneira não intencional, o Silva Bros cumpre um papel pedagógico, um papel educacional maravilhoso, porque eles mostram um coronel Artigas, o general Artigas, que foi o grande líder, né, o prócer da construção da nação uruguaia, porque o Uruguai é uma costela do Paraguai, né? Ele sai ali num processo de independência. Eles mostram o Artigas de uma maneira não romantizada, um Artigas beberrão, um Artigas cheio de contradições, e com isso dá uma grande contribuição histórica por repassar todos os fatos daquele país, desde que ele era parte do Paraguai, numa perspectiva envolvente, cativante, sem um excesso de didatismo, né? Porque a gente está muito acostumado, nós que somos brasileiros, com aquelas cartilhas que saíam pela editora Ebal, na década de 70 e 80, em que você não tinha cadência, era uma propaganda, né? Propaganda da Princesa Isabel, propaganda da Proclamação da República. E o Prócer Zumbi não. O Prócer Zumbi mostra e humaniza, né, o Artigas, inclusive nos mostrando, sem dar spoiler, um Artigas adaptado para cada momento histórico, de como a ditadura militar utilizou o Artigas de um jeito, de como os colonizadores utilizaram de outro, de como, percebe? Eles vão ali dando roupagens de como o Artigas foi modulado. E esse artigo foi construído junto com a historiadora e doutora em educação Amanda Gondim, da Secretaria de Educação de Pernambuco, e a gente faz todo esse debate e ali percorre os 2 primeiros volumes do Prócer Zumbi, mostrando as possibilidades enquanto ferramenta educacional não intencional. Silva Bros não escreveram ela com o objetivo de ser algo que mostrasse o Artigas para o público das escolas, mas ele é genial por fazê-lo justamente desta forma. Percebemos, e eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo também percebeu, que são artigos com profundidade, né? Que temos temas variados, vindo de autores de pontos variados do Brasil, com ângulos variados de visão, e também vindos de ramos diferentes, né? A Dani ficou de que queria falar, ela falou aqui no bate-papo que ela não comentou a área dela, então vamos recapitular. O Aquila é de arte, correto?
Marcelo é linguagem, não é? É. A Eu sou Eduarda é... beneficiário de formação. Olha, Desculpa. não, que isso. A Eduarda é pedagoga. Roberto, o artigo do Roberto me pareceu bem relacionado com vários campos da humanidades, então eu não consegui detectar. Roberto é Sociólogo. sociólogo. Mas é porque no ensino médio a gente trabalha muito em integração curricular, que é a perspectiva. Isso é maravilhoso e algo dificílimo da gente conseguir fazer, né? E a Dani? É verdade, tem que falar. Eu sou de 3 áreas, na verdade, né? Porque tenho graduação diferente do mestrado e do doutorado. Eu tenho graduação em letras, o mestrado em comunicação e agora o doutorado em ciência da informação. Mas eu acho que se for fazer um apanhado, essas áreas, né, tanto comunicação como a ciência da informação, elas bebem demais das ciências sociais, né? Então, tanto as teorias que são usadas, como as metodologias e tudo mais, vem muito das ciências sociais. Então, é um apanhado. Meus queridos, que mais a gente pode comentar? Vocês querem propor alguma coisa aqui Eu só não falei onde é que eu tô. Eu estou em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Isso. E o Amaro? Em Recife. Recife. Essa edição quase que era toda de Pernambuco, né? É uma edição... Não, mas a gente tem a participação, tem uma participação maior. É uma participação nordestina na maior concepção, porque temos também o cearense em Brasília. Então, quem está destoando aqui, na verdade, é a Dani. Dani, que está representando. Na verdade, é que nós temos autores de 7 artigos, né? 6 artigos. Uhum. E o livro vai ter 17 artigos contando vai ter 11 artigos Exato. Contando com o do Amaro. Então, aí, a outra metade que falta o nosso autor da Argentina, falta os colegas lá, o Messias, né? O próprio Bruno e outros colegas que são de outros estados também aí. Bruno é pernambucano também, mas tem colegas de outros estados. É um livro que já nasce referência, né? E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Senhores, eu esgotei o meu debate. Vocês querem conversar mais alguma coisa? Eu acho que a gente podia reforçar só a importância nesses 50 dias que faltam, né? A campanha no Catarse, ela acaba junto com 2021, né? Ela acaba ali no comecinho de dezembro. Então, a gente, um pouco no espírito que a Eduarda colocou, a gente um pouco militar pelo livro, incentivar a compra, Exato. Divulgar, porque esse livro ele tem também uma história que eu e o Amaro não falamos aqui, é que ele acompanhou as jornadas internacionais. Até o volume 5 desse livro, ele sempre era lançado na USP, nas jornadas internacionais de quadrinhos presencialmente, né, Amaro? Até o 5 a gente conseguiu fazer isso. E esse é o primeiro livro que a gente está nesse momento pandêmico e que a gente está lançando fora das jornadas, né? Então, ele tem todo esse momento desse repensar, com muita publicação, como acho que foi o Áquila que falou, nós estamos no momento do mercado em que você tem mais de 40 editoras publicando quadrinhos ao mesmo tempo. Né? Não é o primeiro momento de ebulição do mercado, nem vai ser o último. Né? Mas eu, por exemplo, sou daqueles que a gente acho que nós estamos chegando no topo. E depois do topo vem a queda. Né? Porque nós estamos aí no meio de uma crise econômica, inflação chegando em 2 dígitos, o povo não tem dinheiro para comprar carne, é claro que isso afeta o mercado livreiro no Brasil. Né? Então, isso não dá para negar. Então, eu acho que num momento como esse, investir em educação, acreditar em projetos como o nosso, é um diferencial. Por isso, militar por ele, militar no sentido de ir atrás, de pedir para os colegas apoiarem, divulgar nas suas redes sociais, vocês estão assistindo a gente aqui, divulguem nas suas redes sociais, compartilhem. Né? A gente tem várias ideias, estava conversando com a Amaro, nós vamos propor uma coleção diferente para o ano que vem. Eu não vou dar spoiler ainda, que nós não combinamos detalhes, mas nós vamos propor aí uma coleção que vai dar condição de um monte de gente que quiser começar do número 1, poder começar do número 1. Mas prestigiem.
e possibilitem as pesquisas de quadrinhos, né, serem mais difundidas e publicizadas. Tiago, foi muito interessante. Pode falar, não tem problema. Desculpa. Que eu gostei bastante assim da colocação de Tiago, que ele mostra, né, que realmente, como eu já havia dito antes, né, a questão de hoje o quadrinho está sendo muito mais valorizado, muito mais visado, inclusive. E como você mesmo disse, né, sempre tem aquele momento, né, ascensão, apogeu e queda. Né, infelizmente tem essa coisa. Mas o que me deixa otimista é porque a gente sabe que a vida é uma grande montanha-russa, né? Então, se em um momento nós cairmos, nós já temos ciência que mais para frente a gente vai ter novamente uma ascensão, um renascimento, né? E esse ponto de renascimento é o que encoraja mais ainda as pessoas não apenas a consumir, mas também a produzir, né? Eu acho isso uma coisa assim extremamente importante. E eu vejo que dentro desse cenário de pandemia que nós vivemos hoje em dia, acho que a criatividade é uma coisa que tem realmente assim ajudado as pessoas de uma forma assim surpreendente. Eu tenho acompanhado, né, alguns artistas e vejo como eles têm conseguido, né, realmente assim dar a volta por cima, né, mesmo diante dessa situação tão alarmante, com o uso da criatividade. E eu acho que o quesito de ser criativo, né, tá tão enraizado, eu acho que é algo quase que instintivo dentro dos artistas. É uma coisa que, por mais que ele possa até suprimir de começo, mas um pouco mais para frente ele vai perceber que, tipo, cara, não tem jeito. Eu vou ter que criar, eu vou ter que inventar, eu vou ter que inovar. E é isso que faz com que as produções, né, venham a crescer, venham a se desenvolver. Eu estava, inclusive, percebendo, teve umas coisas que eu esqueci de falar, né, com relação ao meu artigo. Diante desse cenário, né, uma coisa assim, que me ajudou muito são tiras. Elaboração de tiras engraçadas, e até mesmo assim, com relação à crítica mesmo, né, a toda essa situação. E esses personagens que são utilizados, né, que eu utilizei para a criação do artigo, né, o Aprendendo a Fazer Quadrinhos com a Turma do Áquila, já era algo que vinha do passado, né, quando eu estava naquela vibe de tipo, vamos criar personagens. E eu meio que me utilizava do meu meio familiar, do meu meio de amigos, né, para criar todos esses personagens que deram evasão justamente os personagens que estão dentro desse quadrinho, voltado justamente para o público infantil. Porque é uma coisa que, como Eduardo acho que disse isso, não foi? As crianças, elas têm uma questão de identificação muito forte com aquilo que elas veem nos quadrinhos. Quando você coloca um personagem que é uma criança, parece que isso atrai ainda mais elas, né? É como se fosse assim, uma identidade, é como se ela se enxergasse dentro daquele universo, dentro daquele mundo. E foi, inclusive, uma das propostas, inclusive, vai estar lá no artigo, né? A nossa ideia, né? Por que essa faixa etária, né? Justamente para tentar pegar esse público. Então, eu acho que essa questão, né, de criatividade é uma coisa que é essencial, né? É uma coisa que não pode ser dispensada, é uma coisa que a todo dia, a toda hora, nós devemos estar sempre procurando exercitar, porque é algo intrínseco dentro da pessoa que mexe com artes, que mexe com quadrinhos, principalmente. A crise é sempre um momento de reinvenção. Eu acho que é fundamental isso que você falou. Tiago, tá bem? Precisa botar um curativo no dedo? Não, tá de boa. Aqui o marcador de página me atacou. De repente tá esvaindo em sangue, não se preocupe, pode ir botar. Eu lembrei de uma cena de um programa que passava na MTV, que eu não lembro o nome agora. O pessoal ficava fazendo maldade consigo mesmo. Não lembro o nome, alguém lembra o nome? Jackass, né? Jackass. Lembrei de uma cena do Jackass. Foi lindo. Nossa. O pessoal, adorei a definição. O pessoal fazia maldade consigo mesmo. Tem uma cena que ele faz isso com papel, né? No Jackass. Papel uma cena que ele pega uma folha de papel, bota na boca e puxa de propósito.
Ai. Não façam isso em casa, crianças. Eu vou tentar cortar isso da edição É, final. ó, vou dar minha. Vamos lá, gente. Fala, Amaro. Vale a pena aqui agradecer a presença de todos e todas, né? Fica a dica para você que está nos assistindo. Passe lá no Catarse, faça o seu apoio, colabore com esse projeto, ajude aí os pesquisadores e as pesquisadoras que estudam quadrinhos e ajude, faça parte dessa história, né? Que não está no gibi, mas vai estar se você ajudar. Então passa lá. É isso, gente. Tchau, tchau. Perfeito. Então eu vou acatar aqui a ideia até do Roberto no bate-papo. Só falar assim, cada um fala um muito obrigado, boa noite, e aí a gente fecha, perfeito? Então vamos começar. Vamos fazer a mesma ordem que a gente falou para ficar mais fácil. Então, Dani, Marcelo, Áquila, Roberto, Eduarda, Thiago, Amaro e eu fecho, beleza? Então, Dani, é com você. Eu agradeço muito poder estar participando do livro, é sempre uma alegria muito grande. Não só porque eu sou fã dos meus colegas, mas porque eu conheço já a coleção e ela tem muita qualidade. Eu não brinco quando eu digo que ela é referência para mim. Eu referencio muitos dos meus colegas porque os artigos são realmente muito bons. Então eu dei o recado para as pessoas realmente apoiarem e eu espero que o meu artigo seja útil para muita gente. Marcelo. Beleza. Pessoal, eu quero agradecer aqui o encontro. Eu gosto muito de participar, aprendo muito com cada um. Para mim também é um prazer participar desse livro. Fiquei bem contente com o aceite. Também espero que vocês leiam Superman, porque agora vai ser Superman até... E é isso. Boa noite, pessoal. Obrigado. Foi um prazer, tá? Valeu. Quem é? Pode ir, eu não preciso Pode chorar. ir, né? Eu fiquei na dúvida, né? Era eu mesmo? Era você mesmo. É igual trabalho de escola. Eu gosto dessas partes. Exato. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, né, a poder participar dessa reunião tão maravilhosa com todos esses colegas maravilhosos e suas produções, seus artigos incríveis. Realmente, essa edição, né, do Quadrinhos Educação certamente vai ser algo inesquecível, vai ser algo que vai marcar muita gente, eu ouso dizer, vai marcar essa geração. Essa geração está realmente precisando. E, mais do que nunca, né, os quadrinhos eles são algo que já está praticamente enraizado, né, na vida dos brasileiros. Né? Nós somos um dos maiores países que consome quadrinhos. Então, mais do que nunca, né, mesclar educação e quadrinhos é uma coisa super importante. Eu, mais uma vez, só tenho a dizer muito obrigado. E, é claro, né, adquiram o 6º volume, né, do Quadrinhos Educação. Obrigado. Roberto? Eu só quero agradecer a todos que nos assistem, a oportunidade, e dizer que, assim, muito obrigado e deem uma olhada, adquiram o Quadrinho Educação Volume 6, mas deem uma olhada nas outras coisas da falando, que está trazendo clássicos que deixaram de ser publicados, grandes publicações de, às vezes, um país próximo, vizinho, e que a gente não conhece. A gente, às vezes, fica limitado só a um nicho do mercado, né? E que ainda consegue aqui reunir pesquisadores e propiciar para vocês também leitura reflexiva sobre os quadrinhos. Então, muito obrigado. Eduarda? Então, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar podendo trocar junto com vocês aqui sobre esse tema tão importante. Nós que somos professores estamos sendo desafiados todos os dias em pensar possibilidades de maneira leve e significativa. E eu acho que as histórias em quadrinhos aparecem nesse contexto, é algo que mexe
né, com o leitor. Então, eu acho que devemos sim investir nesse gênero. Então, convido a todo mundo a compartilhar desses livros que estão aí e pensar também que quando construímos pesquisas, construímos para atingir o maior número de pessoas possíveis. Né? A pesquisa não é para um grupo restrito e é uma leitura muito tranquila, muito leve, e eu tenho certeza que quem puder adquirir esse livro vai gostar muito e vai aprender muito e construir, aplicando essas ideias e possibilidades com os usos de histórias em quadrinhos na sala de aula e fora dela também. Então é isso aí, boa noite, obrigada. Tiago, sua palavra de fechamento. Quero agradecer ao Marcelo, ao Áquila, à Dani, a Eduardo, ao Roberto e ao Amaro, e aqui ao Gustavo, que mediou esse papo, nossos autores e autoras que conseguiram tornar essa obra possível. E dizer que quem curte quadrinhos precisa também acreditar e apoiar a pesquisa em quadrinhos, para entender, né, os meandros que levaram a existirem os quadrinhos que existem, como eles se construíram, qual é a origem disso, qual é a relação dos quadrinhos com a educação, com a sociologia, com a música, com a cultura em geral. Né? Tudo isso tem uma história por trás disso e pesquisas geniais. E aí pode ter certeza que você que está nos vendo vai ver os quadrinhos de outro jeito, com o horizonte ampliado. Obrigado. Amaro, é com você. Então, gente, isso não é tudo, mas acabamos por aqui. Então, passa lá no Catarse, apoia essa ideia e agora é para o alto e o avante. Tchau! Eu tenho certeza que você que chegou até aqui vai poder clicar aqui no link que está na descrição e já começar a escolher qual dos planos, porque são vários, que você vai adquirir. E, com certeza, também depois vai pegar e copiar aquele link, colocar no seu Facebook, colocar no seu Instagram, mandar nos grupos de amigos do WhatsApp, porque é como todos esses queridos colegas aqui falaram, não basta apenas consumir quadrinhos, a gente tem que verticalizar esse conhecimento, estimular esse conhecimento. E a solução para o que a gente estava conversando agora há pouco sobre questões de mercado é termos novos leitores, é termos constantemente a chegada de novas pessoas para o consumo dos quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem e obrigado por estarem aqui. Até a próxima oportunidade.